Olá, começa mais um Direto da Horta e hoje no programa a gente vai falar do IAC, que é o Instituto Agronômico lá da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. E lá se vão 135 anos, viu, dedicados à pesquisa. E eu converso então agora com o José Carlos Feltran, que é pesquisador aí do Instituto Agronômico IAC. Muito bem-vindo ao nosso programa, Carlos. Obrigado. O Instituto Agronômico foi fundado por Dom Pedro, né? Dom Pedro II, que era um visionário, que viajou o mundo e nessas viagens pelo mundo ele observou que havia necessidade de fundar no Brasil, ou de criar no Brasil, um centro avançado de pesquisas. E daí ele trouxe do exterior o primeiro diretor para tomar conta dessa instituição que havia sido fundada, a antiga Estação Imperial. E essa fundação, ela trabalhou em vários setores de desenvolvimento agrário no Brasil, inicialmente na parte de química e posteriormente na parte de café, até a década de 1930, quando tivemos alguns problemas com relação à produção de café a nível mundial e consumo, e daí dentro da instituição optou-se por haver uma diversificação de culturas e de estudos. E nessa década, então, foram criados diversos centros de pesquisa voltados à área básica, ou seja, a parte de química de solo, a parte de nutrição de plantas, a parte de climatologia, a parte de manejo de água, e depois foi criado alguns centros de culturas mais específicas, como centro de café, centro de cana-de-açúcar, centro de grãos e fibras, centro de horticultura e outros de apoio, como genética vegetal e fitoquímica. E dentro dessa... Não, desculpa te interromper, mas do tempo do Império, dos tempos do Império para cá, muita coisa aconteceu, né, Carlos? Sim, muita coisa. Foi sendo estruturada, criada e realinhada. E dentro da instituição, nessa década de 1930, né, focando um pouquinho mais para a área de hortícola, foram criadas algumas sessões de trabalho, como, por exemplo, a seção de raízes e tubérculos, a seção de horticultura, a seção de floricultura e paisagismo, né? E essas centros assim mais específicos, eles começaram as atividades por volta de 1935, 1940, com a constituição de coleções genéticas de plantas. Então, faziam-se expedições pelo Brasil e pelo Estado, e coletavam-se plantas relacionadas a essas áreas, e algumas pessoas, agricultores do Brasil, mandavam plantas para serem acrescidas nessas coleções. E o principal produto da instituição, do Instituto Agronômico, é o lançamento de novas cultivares ou variedades, né, que são cultivadas pelos agricultores do Estado de São Paulo e da Federação, ou seja, do Brasil. Temos diversos exemplos nessa linha. Legal. Agora, Carlos, a partir de 1970, então, a seção então, de olericultura ela foi desmembrada em duas, né? Seção de hortaliças diversas, aí também a seção de hortaliças de frutos, né? Quais as culturas, então? Então, dentro dessa linha de difusão que houve naquela época, né, partiu-se assim para o trabalho com a parte de hortaliças de fruto, que seriam basicamente aqui dentro da instituição o tomate, né, e outras hortaliças diversas que envolveriam outras culturas, como alface, como morango, apesar de ser uma fruta, entrava dentro dessa linha, né, como as abóboras diversas, como as brascas, por exemplo, couve-flor, brócolis, e de pimentão na linha do tomate, que seria hortaliça de frutos, né? Mas isso tudo
ao longo do tempo, foi sendo realinhado, realocado. Por quê? Existe a necessidade de um grande contingente de pessoas para trabalhar tanto no campo, né, como técnicos, ou mesmo pessoas de apoio e pesquisadores, porque dentro dessa linha que nós estamos levantando aqui de trabalho, que é a parte de melhoramento vegetal, partindo de coleções genéticas, né, você precisa de um tempo grande para ter uma variedade liberada para o mercado e principalmente ser aprovado pelos agricultores e pelos consumidores. Então, na parte de hortaliças, né, ou como um todo, o Instituto Agronômico ele trabalha em prol da segurança alimentar da população e do bem-estar, né? Por lançar variedades mais enriquecidas, mais produtivas, de menor impacto ambiental, e isso tudo contribui para que nós tenhamos uma população com uma saúde um pouco melhor e os agricultores com um ganho econômico um pouco melhor no campo. Mas, digamos assim, ao longo dessa reestruturação, desse fortalecimento de algumas linhas de trabalho, né, os pesquisadores que vão se formando, vão se aglutinando, vão formando equipes. E essas equipes, ao longo desses anos, elas vão envelhecendo, né? E existe sempre a necessidade de uma renovação com reposição de pessoas novas, para que se tenha essa equipe uma dinâmica de trabalho mais intensa ao longo do tempo. Você tem uma ideia, por exemplo, nós fazermos o melhoramento partindo dessas coleções genéticas para lançar uma variedade, quer seja de tomate, quer seja de repolho, quer seja de batata inglesa ou de outra cultura que nós trabalhamos, o tempo mínimo é 10 anos, mas pode levar acima de 12 anos para esse material estar no mercado. Então, nós sempre estamos pensando no mínimo aí com 10, 15 anos lá na frente para entender o que o mercado vai exigir, o que o mercado vai querer, né? E essa liberação de uma variedade desse nível, né, com características genéticas melhoradas, mais produtiva, mais nutritiva, para o agricultor, para ele plantar e para a população consumir, isso é aqui dentro da Secretaria, né, é um financiamento 100% do Estado, né? O Estado arca com toda essa recurso econômico que não é pequeno. Nós estimamos hoje por baixo, mais ou menos aí 10 milhões de reais, mais ou menos, desculpa, 1.200.000 com uma variedade está pronta no mercado, né, em 10 anos, tá? E toda essa questão é absorvida pelo Estado, ou seja, pela população que paga os impostos. Agora, Carlos, dentro da horticultura, fala para a gente a importância, então, para a agricultura do país. Hoje, voltando a esse realinhamento que nós tivemos, né, a partir de 2003, 2004, nós fomos novamente rearticulados estrategicamente, surgiu uma agência de trabalho que chama Agência Paulista de Tecnologia e Design de Negócios, onde nós estamos dentro, né? E dentro dessa filosofia de trabalho, com o encolhimento do número de pesquisadores por não reposição, nós tivemos que elencar algumas culturas estratégicas hoje na horticultura, tá? Então, por exemplo, vou citar, em 2013 nós fizemos o lançamento de 6 variedades de quiabo, 3 para o mercado externo e 3 para o mercado interno, né? Ou seja, roliços e quinados. Isso era uma demanda que existia da população e dos agricultores. Depois, mais recente, de uma forma mais intensa, os trabalhos, nós articulamos mais para culturas que são de maior impacto social, ou seja, estão dentro de quase todos os lares, né? No consumo diário ou não, na forma in natura ou processada, que são as raízes e tuberosas, por exemplo, mandioca de mesa, batata doce, batata, né?
cebola. E então nós fizemos alguns arranjos, e desses arranjos eu posso citar para você, por exemplo, o impacto da mandioca de mesa sobre a saúde da população paulista. E antes de 1990, mais ou menos, se consumia mandioca de cor branca, né, a polpa branca, que tinha um baixo teor de beta-carotenos, que são os precursores de vitamina, tá? E essa mandioca de polpa branca, ela passou a ser substituída por uma variedade que nós criamos aqui na instituição, chamada IAC 576, ou amarelinha. Ela tinha 10 vezes mais vitamina A, ou precursor de vitamina A, que é o beta-caroteno, por 100 gramas de polpa de raízes, e foi largamente adotado pelo estado de São Paulo. E de forma mais recente, ela está se espalhando por outros estados do Brasil, onde o consumo de mandioca de polpa branca é mais intenso, como Rio de Janeiro, como Mato Grosso do Sul. Então, está entrando essa variedade, apesar de ser um pouco antiga, né? Mas nós fizemos digamos assim, uma dinâmica de melhoramento em cima dessa variedade, e nós lançamos agora em 2021 uma outra variedade chamada IAC 601 vitaminada, que ela tem por volta de 700 unidades internacionais de vitamina A por 100 gramas, 680, 700, né? Então, é um material que partiu de 20, quando era polpa branca, para 230, 210 de polpa amarela, para 680, que agora é o material que nós lançamos. Então, nós entendemos que essas variedades enriquecidas, elas vão trazer à população uma característica melhor em termos de consumo e em termos de qualidade nutricional, e isso vai se refletir na saúde como um todo de uma população urbana, né? Assim que essa material for adotado em maior escala. Então, esse é um impacto que a gente pode mostrar para vocês assim, de uma forma mais direta. Tem outros, né, que nós podemos estar falando mais à frente. Ô Marcos, a mandioca enriquecida, ou seja, tem uma demanda aí, não só a demanda dos produtores, né, rurais, mas também tem uma demanda do consumidor que busca por esses alimentos aí. Agora, um gargalo, pelo que eu percebi aí que você falou, é o material humano, né? Falta, então, mais pesquisadores para tocar essas pesquisas aí tão importantes que são, né? Você falou de 12 a 15 anos, é um tempo aí que avança uma pesquisa, mas o material humano acaba sendo um gargalo, é isso? Sim, o material humano, para nós, atualmente é um problema, porque não existe, digamos assim, uma continuidade, não tem existido isso. E o treinamento ele só é feito com a presença do pesquisador que está ali na dinâmica do dia a dia, porque aqui o nosso trabalho é um pouco diferente do trabalho da universidade. A universidade ou a faculdade, ela tem a dinâmica no ensino. Aqui nós temos a dinâmica no trabalho diário de prospecção, de entendimento, de discussão de estratégias e de trabalho direto no campo ao longo do tempo, né? Temos também os laboratórios, temos outras equipes que são auxiliares, que é uma dinâmica multidisciplinar que a gente trabalha, né? Está envolvido estatístico, está envolvido químico. Por exemplo, esse material de mandioca enriquecido com beta-caroteno passou por um estudo fitoquímico antes de chegar a ser comprovada a eficiência e a qualidade desse material para a gente colocar no mercado. E tudo isso envolveu um grande número de pessoas. Para você ter uma ideia, por exemplo, nessa sessão que eu estou dentro do Centro de Horticultura, que é a sessão de raízes tubérculos, tínhamos 7 pesquisadores trabalhando, tínhamos 3 técnicos e tínhamos mais de 50 pessoas no campo. Hoje isso tem se reduzido, por exemplo, vou citar apenas os pesquisadores, né? Se reduziu a 2, os técnicos nós temos 1, ó, e o pessoal de campo está muito mais reduzido que isso. Então, isso atrapalha um pouco o desenvolvimento, porque, por exemplo, o material genético de plantas, de algumas plantas do Centro de Horticultura, ele é mantido em campo. E isso demanda muito cuidado, muita mão de obra para fazer essa manutenção
e renovação anual. Né? Isso vale para hortaliças de sementes também. Nós temos que fazer teste de sementes, de habilidade, temos que fazer plantio, colheita, processos de evitar cruzamento entre as plantas. Então, é um processo muito delicado. Por exemplo, nessa dinâmica que eu estou dizendo para você, esses pesquisadores, essa equipe mais antiga que o Instituto teve em todos os setores aqui dentro, né, ela garantiu o que nós estamos tendo hoje de vantagem de lançamento de variedades, que foi construído ao longo dos anos, aos poucos. A partir do momento que nós temos essa dificuldade com o RH, com recursos humanos, isso está sendo desconstruído, né? E não tem assim uma visão muito positiva de recuperação a curto prazo, porque é um processo que demanda treinamento, demanda ter o material genético nas mãos, demanda muita coisa, e investimento em recursos financeiros. Por exemplo, vou citar para você um resultado positivo que nós tivemos de forma recente também ligado a raízes. Na década de 40, começou a construir uma coleção genética de batata doce aqui. E foi vindo, chegamos a ter mais de 400 materiais, depois alguns materiais não se adaptaram, alguns acessos de batata doce em diversos lugares do Brasil e de fora do exterior, não se adaptaram, eles foram sendo eliminados e sobrou uma coleção de trabalho bem interessante. E em 2000, essa coleção ela ficou em stand-by por muito tempo por falta de recursos para estar trabalhando ela. Né? 2013, 2014, nós conseguimos, né, fazer uma articulação interna. Nós refizemos uma estratégia de melhoramento de batata doce. E fizemos os campos de cruzamento, fizemos a parte de coleta de sementes, a parte de qualidade das sementes, reprodução das sementes no campo e seleção de material genético. Nessa época, nós tínhamos mais ou menos feito a colheita aí de umas 60, 70 mil sementes genéticas. Destas, nós tínhamos 20 famílias de meio-irmãos, né, um termo mais técnico, mas é para dizer dos cruzamentos entre as plantas. E dessas 20 famílias, nós escolhemos 60 sementes de cada família. E plantamos no campo por volta de 1.200 e pouquinhas sementes verdadeiras, botânicas. E desse momento em que nós plantamos no campo, fizemos todos os procedimentos de quebra de dormência, né? E plantio, nós tivemos uma planta por semente, uma planta diferente para cada semente, né? Com uma variação muito grande de coloração, formato de folha, coloração de folha, de haste, formato de raiz, coloração de polpa, defeitos, etc. E desses campos nós fomos fazendo a seleção, né? Isso começou em 2013. Em 2021, nós lançamos 6 variedades de batata doce no mercado, batata doce melhoradas geneticamente, né? Derivadas desses campos de cruzamento. Foram 3 aqui em Campinas e 3 feitas pela unidade Presidente Prudente em parceria com o pesquisador de lá, que é uma região que trabalha muito batata doce. E dessas 6 variedades, tem 2 que eu gostaria de elencar algumas características. Uma, a coloração da polpa é um cor de abóbora mais intenso, que indica um enriquecimento em beta-caroteno. Nós fizemos, em parceria com a Exalc da USP, algumas avaliações desses materiais, inclusive de beta-caroteno, e mostrou claramente que é um material muito enriquecido em beta-caroteno, que é o precursor da vitamina A. E o outro é uma variedade chamada ametista, nós batizamos de ametista, é uma variedade de batata doce, de casca roxa e de polpa roxa, intensa, rica em antocianina, que também é um antioxidante muito favorável ao bem-estar da população. E pegando esse mote dessa coleção genética, desse trabalho de melhoramento, nós apresentamos ao mercado que hoje, em função principalmente da onda fitness das pessoas que querem ter um corpo mais saudável, uma alimentação mais saudável,
E a batata doce tem uma busca muito intensa por essas pessoas, e nós temos material para isso. Mas Legal. isso começou lá. Ah, legal, legal. Olha só, vamos fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente vai abranger mais aí as curiosidades dessas duas variedades que você falou aí da batata doce, viu? A gente vai para o intervalo, mas já estou voltando. Voltamos com o Direto da Horta aqui no AgroMais, o canal dedicado à agroinformação 24 horas por dia. Conversando com o José Carlos. José Carlos, no bloco anterior você falou dessas duas variedades aí da batata doce, né, de cor alaranjada e também com a polpa roxa, né? De lá para cá, como é que o mercado vem absorvendo aí essas duas variedades aí? Quando a gente fala em exportação, como é que está a aceitação? Olha, nós temos tido muito pedido de muda de plantio, né? O pessoal aparentemente está vindo atrás, porque parece que existe uma demanda do consumidor final, mas ainda existe alguns problemas aí. Por exemplo, entre o mercado e o produtor, existem as pessoas que estão fazendo a comercialização e elas não estão ainda acostumadas com essas variedades. Então, um plantio em maior escala pode ter algum entrave de comercialização. Então, é necessário que se faça um processo digamos assim, do consumidor fazer uma busca mais intensa por essas variedades, principalmente nas redes de mercados que comercializam, para ter essa demanda e o mercado estipular essa demanda em cima do comerciante lá na ponta, né? Porque daí ele estimula o produtor. Porque hoje, como toda parte hortícola, né, se compra com os olhos as raízes, as folhas e toda a parte de hortaliças e frutas como um todo. Eu queria só lembrar assim, que além dessas variedades, nós temos outras de interesse também e que tem alguma demanda mais intensa. Por exemplo, na área de batata inglesa, nós temos um programa de melhoramento que nós estamos pedindo registro de 4 variedades de batata, né, inglesa, uma para a indústria, uma de dupla aptidão para a mesa e para a indústria, e 2 para nicho de mercado, que são coloridas também. Uma tem um rosa, um avermelhado intenso na polpa, e a casca é vermelha, parecendo essa que tem no mercado, mas a polpa dela é avermelhada, e uma outra que é bem azulada a polpa e a casca também é azul. Essas variedades são também enriquecidas em antocianinas e outros elementos. Tá? E uma dinâmica que eu posso falar sobre a produção dessas variedades, que nós temos feito a pesquisa em cima delas há algum tempo, né? Pelo menos uns 4 a 8 anos aí a gente está trabalhando de uma forma mais intensa em cima dessas variedades, é que elas são de baixo impacto ambiental, ou seja, o uso de baixo volume de fertilizantes no plantio e de menor número de pulverizações, porque elas têm graus de resistência a a vírus e a doenças fúngicas. Tá? Então, são variedades mais indicadas para o agricultor que tenha uma intenção de fazer um cultivo orgânico ou de baixo uso de tecnologia. São variedades muito boas. Então, tudo isso passa por aquilo que eu disse para você: material genético e recursos humanos. Né? Certo, José Carlos, infelizmente o nosso tempo já está esgotando aqui no nosso programa, mas eu te convido para a gente voltar a falar dessa variedade aí, dessas duas variedades da batata inglesa aí, para a gente conversar mais a respeito, que eu tenho certeza que mais informações você pode trazer para a gente aqui. José Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente no Direto da Horta, viu? E obrigada a você pela companhia e pela audiência. Continue aqui acompanhando a programação do AgroMais, o canal dedicado à agroinformação 24 horas por dia. Tchau e até um próximo programa.